Gente, boa tarde. Pastor Clodoaldo Brito e nós estamos em mais uma reflexão da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de bater um papo, né, sobre um assunto muito sério. Um assunto muito sério, que é difícil, mas nós precisamos tratar um pouco, pensar um pouco sobre isso, né? Então eu queria convidar você para estar conosco essa tarde e se puder dar também a sua opinião, falar um pouco sobre isso, é muito bom, né? E aquilo que você colocar aí, que você escrever aí no seu comentário, a gente vai passando aqui, né? Além de fazer menção de você, que já é importante demais aqui para nós, as nossas reflexões, faremos também menção do seu comentário. Nunca se esqueça de compartilhar, né, de curtir aqui no Instagram e assistindo aqui, seja agora ao vivo ou depois, né? Depois você, ao assistir aqui no Instagram também, vá lá na nossa página do YouTube, né, IPRJ Oficial, e lá você pode se inscrever se não for inscrito. E também compartilhar e dar o seu like ou o seu dislike, sempre esse bate-papo. Já quero dar as boas-vindas a quem está conosco, 06, né? Juninho de Alane, negócio esse nome aqui, agora que eu me lembrei, Júnior, e também, eu não sei se é ele ou se é Nungo, né? Sobrinho meu, lá no Espírito Santo. Então, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Eu gostaria de bater um papo nessa tarde com vocês sobre esse assunto que é muito sério, é muito grave e cada vez mais presente nos lares, nas famílias. Eu queria falar um pouco sobre depressão, né? Você já passou por esse processo? No início, já passou por uma crise forte de depressão? Você tem alguém na sua família, algum conhecido? Você conhece alguém que que luta contra uma depressão? Você conhece alguém que já foi tão profundamente atingido por uma depressão ao ponto de perder o sentido da vida e tirar sua própria vida? Pois é. Vivemos então nessa sociedade, né, cada vez mais acelerada, cada vez mais exigente, cada vez mais consumista, cada vez mais estressante, cada vez mais competitiva. E alguns, pela impossibilidade de acompanhar esse ritmo célere, constante, têm se tornado pessoas ansiosas, extremamente ansiosas e depressivas. E essa é uma doença chamada doença do século, inclusive, ao ponto de se tornar motivo de muitas pesquisas e estudiosos sobre o assunto, que chegaram à conclusão de que a depressão é uma das doenças mais temidas de todos os tempos. E como eu disse, ao ponto de ser chamada a doença ou mal do século. E por que isso? Porque cada vez mais alcança, atinge um número enorme de pessoas e acaba por algemar essas pessoas, prenderem essas pessoas. O que nós precisamos, o que nós temos experimentado, o que nós temos visto é que
É muito difícil. Eu quero dar boas-vindas aí a Keila Caetano também. Seja bem-vindo, Keila. É uma doença tão séria porque a gente, como pastor, por exemplo, eu não sou psicólogo, obviamente, eu sou psiquiatra, porque a depressão é uma doença psiquiátrica, né? Mas que é acompanhada também por um psicólogo, né? E a gente não tem formação nem em psiquiatria e nem em psicologia, mas a gente lidar com pessoas. A gente tem um ministério que trabalha com a alma, com as emoções, com pessoas de todos os tipos, de todas as formas. E nós precisamos entender que a depressão algema, prende as pessoas. E o que nós temos visto é que as pessoas que são atingidas por uma crise, por essa doença, pela depressão, às vezes é mal compreendida, né? É uma doença mal compreendida. É uma doença que, na verdade, seja uma doença psiquiátrica, mas também é muito mal compreendida, é estigmatizante e atinge tanto homens como mulheres. E o que temos visto é que pessoas que são atingidas por essa enfermidade, por essa doença, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vida perde o sentido. E é muito difícil para as pessoas lutarem contra essa doença, porque elas perdem o sentido da vida, elas perdem a motivação da vida. E elas se sentem mal por se sentirem assim. Elas são julgadas, estigmatizadas, porque é uma doença estigmatizante. E elas querem sair, elas não conseguem sair. Aí tem que ter um acompanhamento profissional. Alguns vão ter que ser acompanhamento psiquiátrico que vai prescrever remédios, né, para tratar a ansiedade, o ânimo, a oscilação, sentimentos. E aí, embora a gente não seja um profissional da área, embora a gente não seja psicólogo nem psiquiatra, a gente lidar com isso constantemente. E a gente tem que lidar com a alma, com as emoções dessas pessoas. É claro que sempre vamos orientar essas pessoas para que procurem um médico, para que procurem um psicólogo, para que sejam acompanhadas, né? Tem que ter esse acompanhamento psiquiátrico. Chega ao ponto de que palavras apenas vai resolver e tem que ter uma intervenção ali, um remédio, dependendo do grau. E somente o profissional é quem vai diagnosticar e vai ver o grau e vai ver a necessidade de remédio para ansiedade, enfim. Mas nós podemos sim, né, ser agentes que ajudem essas pessoas que passam por depressão e fazer aquilo que a gente chama de prevenção contra a depressão. Por que prevenção? Porque qualquer um de nós, homens ou mulheres, estão sujeitos a passar por isso. A enfrentar essa doença. Ser atingido por essa doença. Ser atingido por este mal. Qualquer um de nós está sujeito.
Quando a gente olha para as Escrituras, por exemplo, a gente vai ver homens e mulheres de Deus. Grandes homens e mulheres de Deus. Que passaram, ou supostamente passaram por uma depressão, ou no mínimo uma crise na sua vida, que mexeu com a sua mente, que mexeu com suas emoções e que ficou totalmente aflita, angustiado, deprimido. Nós temos vários exemplos na Bíblia, mas eu gostaria de, nessa conversa, pensar em Elias, né? Elias, grande profeta de Deus. Elias é um porta-voz de Deus e que lida com várias pressões. E ele, no Monte Carmelo, vai enfrentar uma grande oposição de falsos profetas. E ele os desafia, e é uma batalha desgastante, física, emocional e espiritual. Terminada essa batalha, ele vence aquele desafio, o Senhor lhe dá graça. E ele então sai dali exaurido. Então chega a ele a ameaça de Jezabel. E este homem que enfrentou 450 profetas de Baal, mais os profetas de Astarote, naquele desafio, agora teme com a ameaça de uma mulher que diz que vai fazer com ele o mesmo e ainda pior do que ele fez com os falsos profetas, não é? Que comiam da mesa dela. E ele então sai desesperado, sai triste, ele entra numa aflição tão grande. Isso gerado justamente por causa das pressões, do desgaste daquela batalha, por causa das pressões, as aflições, as preocupações. Né? O contexto é: os profetas do Senhor estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, né? E ele leva a essa ameaça séria, porque era séria mesmo. E ele sai. Chega a um ponto que até de fugir ele desiste. E ele desiste da própria vida devido a esse sentimento. E 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Elias, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Desejou morrer, pediu a morte. Senhor, me mata. Eu quero morrer, Senhor. A vida não tem mais sentido para mim. Eu não quero mais viver. E foi-se, chegou e disse: basta, basta. E pediu a morte e disse: basta. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E tão exaurido, e tão cansado, e tão deprimido, ele pediu a morte, e ali mesmo deitou e dormiu. E o Senhor veio ao socorro, ao auxílio de Elias. Então eu, como pastor, eu entendo que nós precisamos ter essa prevenção de tratar sobre isso, de conversar sobre isso. Porque eu olho ao meu redor e eu vejo tantas pessoas sendo atingidas por isso. Eu olho para mim mesmo e vejo sendo assediado diante dessa vida acelerada, diante das exigências, das pressões, das vidas
estressantes que nós vivemos, das correrias da vida, das responsabilidades, das pressões, das competitividades que nós enfrentamos, das pressões deste mundo, da criação, a responsabilidade da família, a responsabilidade também de um povo que nós levamos nos ombros, a responsabilidade de orientar corretamente, de fazer tudo aquilo que Deus orienta para o seu povo e ter o cuidado de orientar corretamente e ver essas pessoas obedecendo ao Senhor, sendo abençoadas. E quando percebemos que essas pessoas estão indo por caminhos que vão futuramente trazer prejuízos para suas vidas, por escolhas que vão trazer prejuízos para a sua vida, que não condiz com aquilo que Deus chamou cada uma delas, isso também nos aflige, né? Além das minhas próprias pressões, além das minhas próprias angústias, além das minhas próprias aflições, além da minha própria vida, pesa sobre mim o cuidado da Igreja do Senhor, e eu vejo que essa doença tem atingido cada vez mais pessoas, independente do seu grau social, independente da sua posição, independente do que tem ou deixa de ter, independente de quem quer que seja, todos nós estamos sujeitos a essa doença. Então eu chamo você para olhar como Deus trata da depressão, não é? Ou da suposta depressão de Elias. Elias pede a morte, Elias desiste da vida, Elias está muito aflito, está deprimido, ou como a gente costuma dizer aqui, está borocochô. E ele expressa: basta, eu não quero mais viver. Isso é insuportável. Tristeza e aflição profunda no seu coração. E ele fala para Deus: Deus, tira a minha vida, toma a minha alma de volta. Mas o Senhor tinha um plano restaurador para a vida de Elias. O Senhor proporciona para Elias um tratamento para o seu corpo, a sua alma e espírito. Conforme a passagem que nós lemos no capítulo 19, Deus contempla Elias e contempla todo o ser humano, né, integralmente. E Deus decide cuidar de Elias integralmente. Elias está falando das suas emoções, Elias está falando dos seus sentimentos, Elias está falando da sua alma adoecida, deprimida. Mas Deus está vendo não somente a alma, as emoções de Elias. Deus está interessado em Elias inteiro. Corpo, alma e espírito. Corpo, a vida integral de Elias, as emoções de Elias, os sentimentos de Elias e o seu corpo. Então Deus, como é que Deus faz com Elias? A primeira coisa que Deus providencia é alimentar Elias. Elias está sem se alimentar. Então Deus provê o alimento. Então a gente precisa se cuidar. A gente precisa ver o que a gente está comendo também. Deus se preocupa inclusive por esses detalhes da nossa vida. E isto também adoece a alma. E Deus olha para Elias e vê que ele não tem apenas necessidades emocionais, espirituais. Deus cuida do corpo, das emoções e das questões espirituais também de Elias. E a primeira coisa que Deus faz é providenciar
alimento para Elias. Deus começa a tratar a depressão de Elias, providenciando alimento para o seu corpo que está debilitado. Isso tem tudo a ver também com as emoções. A pessoa está exaurida, cansada. Ela não tem motivação. Ela não tem motivação para nem se alimentar. E quando faz, se alimenta mal, e Deus providencia isso, Deus se preocupa com isso. Deus cuidou de alimentar Elias. E depois Deus deu descanso para a sua alma. Deus deu descanso para a sua alma. Deus procurou um refúgio para Elias. Deus diz, olha, vai para tal lugar. Levanta. Levanta. Não fica aí nessa posição. Não fica aí deprimido. Levanta. E Deus conduz Elias. E Deus vai cuidar de Elias. E Deus vai cuidar da alma, dar descanso para a alma de Elias. E depois Deus conforta Elias. Deus traz conforto para Elias. É tudo que nós precisamos. É tudo que uma pessoa que está em depressão precisa. E o Senhor tem isso para você. É claro que uma pessoa deprimida, uma pessoa que está passando por esse processo de depressão, precisa procurar um médico. Precisa procurar um médico. Tem que usar a medicação correta. Tem que alimentar-se. Tem que se exercitar. Mas, sobretudo, precisa buscar consolo em Deus. Deus é o teu consolo. Deus é quem nos devolve a vida, as motivações, as emoções saradas, sadias. E nós somos reanimados pelo Senhor para que possamos andar diante dele. E nós, então, alcançaremos a cura. E é um processo. Quem passa, ou quem já passou por isso, sabe que é um processo lento. Mas a primeira coisa que eu falo para quem está passando por uma depressão é: procure o médico. Tome o remédio correto. E busque consolo em Deus. Como pastor, não sendo psiquiatra e nem sendo psicólogo, a prevenção que eu posso fazer é justamente dar esse conselho. Além de orar, além de estar, além de abrir os seus olhos para que você valorize a vida e valorize a graça de Deus. Mas eu sei que não é fácil enfrentar uma depressão. Totalmente desanimado, deprimido. Então lembre-se que o teu consolo, acima de tudo, está em Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero cumprimentar aí as pessoas que entraram aqui. Juninho, beijo, Nhaninha aí. Gerubrunegro, que Deus abençoe. Eu não sei se é Nungo ou se é Ega. São dois sobrinhos meus e são irmãos e eu não sei. Não está dando para ver a foto direito aqui. Keila, muito obrigado. Mário, sempre aqui presente. Vinha, que Deus abençoe também. Pastor Eduardo William, grande William, que Deus possa te abençoar, viu, William? Isso aqui para mim é descanso, William. Poder compartilhar das coisas do Senhor todos os dias. Isso aqui para mim é um descanso, né? É um descanso. Eu estou descansando no Senhor e na sua palavra. E ao mesmo tempo proporcionando descanso também para aqueles que estão cansados. Amém. Que Deus abençoe, pastor William. Karen entrou aqui agora. A gente já vai sair, né, Cacá? A gente vai sair agora.
E Mara, manda um beijão pra Lara, viu? Manda um beijão também pra Julinha, pra Júlia. Que Deus abençoe. Nós estaremos de volta, se Deus permitir, amanhã, com mais uma reflexão. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Entra também na nossa página lá do YouTube, IPRJ Oficial. E também compartilhe ali, se inscreva, marque o sininho lá para você receber as notificações quando colocarmos vídeo ali. E também curta, ou no caso lá no YouTube, dê o seu like ou o seu dislike, interaja conosco. Que Deus abençoe a todos, até a próxima. E que Deus te dê descanso, que Deus possa alcançar quantas vidas através da sua palavra e mostrar, e Ele convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e em depressão, e eu darei alívio para vocês. Que Deus abençoe a todos.